prometemos convidado especial na Rádio do Seu Esporte e vamos com quem sabe fazer muitos gols, sabia fazer muitos gols. Na verdade, quem sabe nunca esquece. O artilheiro dos gols bonitos, Dodô, com a gente na linha para conversar sobre o glorioso. Dodô, queria agradecer a sua participação. Primeiramente, um bom dia. E qual a expectativa para esse Botafogo? Joga com o Olímpia, dá para passar? Tá prevendo sofrimento? Como é que o Dodô tá vendo esse jogo? Bom dia aí, prazer falar com vocês. E é claro que tá apreensivo o jogo, mas eu acho que esse Botafogo, na minha opinião, tecnicamente é melhor que o time do Olímpia, apesar do desfalque do Montilho, né? Mas eu acho que tem condições de fazer um bom jogo lá e vencer e não ter susto. Então, o Botafogo que tem condições de ir lá e vencer, mas tem a questão da torcida, né, que tá prometendo lotar o estádio lá. Esse time do Botafogo, né, você vê a experiência nele capaz de não ligar para esse fator, já que o Defensores del Chaco é um local conhecido pela pressão que se faz por lá? É verdade, já joguei lá, sei como é que é, mas eu acho que, independente da torcida, acho que o Botafogo tem alguns jogadores que já são mais experientes. Eu acho que hoje em dia acho que não vai sentir não, e o Botafogo fazendo um jogo com tranquilidade e nunca abdicando de tentar jogar futebol para fazer gol fora de casa, eu acho que o Botafogo tem tudo para superar e superar sem sofrimento. Superar sem sofrimento é o que muitos torcedores do Botafogo estão esperando, mas não deve ser grande tendência, já que há muita pressão para cima do Botafogo. Contra o Colo-Colo teve um gol logo no início, né? Nesse jogo, há esse perigo também? Como é que você vê essa situação? Ou com 3 zagueiros, né? De fato, já que Marcelo, Carli e também o Emerson Silva vão para campo, pode dar uma ajuda nessa situação? Eu acho que depende muito dos 3 zagueiros, você joga com 3 zagueiros e joga ofensivo. Eu acho que o Botafogo sofreu contra o Colo-Colo, na minha opinião, do jogo. Posso falar porque vi, né? Eu acho que entrou com 4 volantes, esperando muito o que ia acontecer, tomou o gol muito rápido. E você viu que o Botafogo, nos 15 minutos finais, que conseguiu o gol que deu a classificação. E foi com muito sofrimento. Eu acho que serviu de exemplo. Eu acho que o jogo de hoje, o jogo de Colo-Colo serviu de exemplo o jogo de hoje, e por isso que eu acho que o Botafogo tem tudo para sofrer menos, porque já viveu uma experiência semanas atrás, né? E isso serve de lição para os jogadores e para a própria comissão técnica. Agora, uma comissão técnica bastante jovem, mas que ao mesmo tempo pareceu nas partidas da Libertadores que está com os ânimos bastante aflorados, né? Passando por elenco a questão da raça que é importante na Libertadores. Você consegue visualizar dessa forma também esse início de trabalho numa competição internacional do Jair Ventura? Eu acho que o jogador tem que sentir na comissão técnica o mais tranquilo possível. Eu acho que se tratando de Libertadores, você não precisa pilhar muito jogador, porque é uma competição que todo mundo já conhece. Eu acho que tem que deixar os jogadores à vontade para eles poderem jogar um futebol que seja um futebol que claro, que dê resultado, mas um futebol bem jogado. O Botafogo tem bons jogadores, e eu acho que pilha demais também, às vezes exalta os ânimos e acaba tendo expulsão, acaba tendo jogadas faltosas toda hora que causa perigo para o adversário. Eu acho que tem que ter a dosagem certinha para fazer as coisas direito. Estamos conversando aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, com o artilheiro dos gols bonitos, Dodô, ex-jogador do Botafogo, ídolo do torcedor alvinegro, conversando aqui na Rádio do Seu Esporte. Dodô, eu queria te perguntar o seguinte, você conhece muito de gols bonitos. O Rodrigo Pimpão tá vivendo uma fase que tudo que ele tenta, a bola entra, e tem sido o cara do Botafogo nesse início de ano. Com certeza vai ter uma marcação especial. Mas podemos esperar ele iluminado mais uma vez? Não, acho que é um jogador que se falava pouco, né? E nessas situações esses jogadores realmente costumam aparecer, deve estar treinando bem, deve estar se dedicando. A gente vê nesses poucos jogos do Botafogo nessa temporada que ele tem corrido bastante, tem se dedicado muito para o time e tem sido recompensado aí com gols, né? E sendo importante nessa primeira fase que foi contra o Colo-Colo, fez o gol contra o Olímpia. Então acho que é um jogador que é importante e que, se tiver uma marcação, outros jogadores têm que se aproveitar disso aí. Estamos conversando com o Dodô e ao meu lado, nosso produtor e também que participa aqui na Rádio Seu Esporte, Vitor Cunha, quer fazer uma pergunta. Pode perguntar, Vitor.
Bom dia, Dodô. Como o Juan já falou, você ainda é reconhecido como artilheiro dos gols bonitos. Você tem algum top 5, top 3? Eu, sinceramente, não consigo decidir qual gol mais bonito que eu vi seu. Eu te acompanhei muito porque, todo mundo, já falei aqui que eu sou botafoguense, eu vi do estádio o gol contra o Madureira em 2006, só que também vi o gol pelo Fluminense na Libertadores. Eu fico em dúvida entre esses dois. Você tem algum especial? Cara, assim, gols são muitos, né, que eu fiz na carreira. Claro que tem gol no São Paulo, tem gol no Santos, tem gol no Botafogo, no Fluminense. Então eu geralmente fico sempre um gol em cada clube. E foram gols que aconteceram. E é claro que o apelido é legal, onde eu vou hoje, até os pelados que eu jogo hoje, o pessoal cobra isso. Mas foi legal e assim, acho que não tem um top 3, top 5, assim, acho que são gols importantes, esses que você falou, foram gols importantíssimos e pode ser estar entre os mais bonitos. Agora, ô Dodô, você sempre foi o cara que na hora da decisão, na hora que tinha que fazer um gol, seja bonito ou não seja, você estava sempre lá para botar a bola para a rede. Como é que você vê esses atacantes hoje da equipe do Botafogo? Para muita gente, o Botafogo tem um meio de campo bastante forte e um ataque não tão forte assim, né? E as opções também no banco, me parece que o Jair, quando olha, não vê muita situação que possa mudar uma partida. Você enxerga de que forma esses atacantes, não só do Botafogo, né, em primeiro plano, mas que tem hoje em disposição no futebol brasileiro? Hoje em dia, se a gente olhar para o geral, né, para o futebol mundial, aí, tirando as grandes equipes, você tem dificuldade em encontrar esse jogador. Acho que o mercado da bola procura muito esse jogador. A gente tem vivido aí no Brasil, principalmente, jogadores estrangeiros, né, fazendo sucesso, né, Guerreiro no Flamengo, Prato, que veio agora pro Atlético, e sendo jogadores estrangeiros sendo contratados. O Palmeiras contratou o Borja também, que é um jogador que estava sem destaque, todos estrangeiros. E a gente ainda continua falando em Fred, falando em Ricardo Oliveira, que são jogadores mais experientes, que ainda colocam a bola para dentro de uma forma mais fácil e tranquila, né? Eu acho que o Botafogo tem um centroavante que contratou o Roger, que já rodou bastante, é um jogador experiente, mas não é um jogador que tem muita mobilidade, depende muito dos jogadores para fazer as jogadas, né? E eu acho que o reserva só acha que não pode jogar nessa fase ainda, então o Botafogo sofre um pouquinho, mas o conjunto do Botafogo, como você falou, é um conjunto forte e eu acho que isso aí acaba sobressaindo em relação ao homem-gol aí, que o Botafogo no momento está encontrando dificuldade. Agora, Dodô, deixa eu te perguntar, no segundo jogo, desculpa, contra o Colo-Colo, jogou o Montijo, mas não jogou o Camilo. Nesse vai ser o inverso, o Montijo está fora e o Camilo vai jogar. Você acredita que o Botafogo pode ter o mesmo rendimento com o Camilo do que com o Montijo? Porque o Montijo foi muito bem no jogo da volta lá no Chile, né? Eu acho que o Montijo é um cara já experiente, né? Ele teve um primeiro tempo bom, só que, como eu falei no começo, o Botafogo jogou muito de uma forma recuada e por mais que tenha um Montijo numa boa noite, ele não tinha com quem conversar direito, o Pimpão fazendo função defensiva, tática também, então o Botafogo teve muita dificuldade, por isso que eu acho que hoje tem que servir de lição esse jogo contra o Colo-Colo, porque se você também não agredir o adversário, fica muito cômodo, e o adversário vai jogar em casa com o apoio da torcida, eu acho que isso conta bastante nesse aspecto. Eu acho que o Botafogo, independente de quem for jogar, o Camilo que joga hoje, tem que ter alguns jogadores para quando o Botafogo tiver a bola, poder agredir e assustar o adversário, para o adversário também não tomar conta do jogo totalmente. E conversamos aqui na Bradesco Esportes FM com o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos aqui na Rádio Seu Esporte. Ex-Botafogo, fez golaço na Libertadores com a camisa do Fluminense. Dodô, para finalizar, quanto é que vai ser o jogo? Qual o palpite do Dodô para essa partida? Né? Você já falou que o Botafogo tem tudo para fazer a partida tranquila. Teremos goleada ou não teremos? 2-0 já é goleada? É difícil falar um placar, né? Quando eu falo em não sofrer, é jogar uma partida segura, né? Claro, tendo seus cuidados defensivos, mas quando tiver a bola, acho que se você tem a bola, o adversário não tem a bola e sofre mais, então acho que o Botafogo traz um resultado aí de... Não dá pra cravar um 2-0, 3-1, por aí, vai ficar nisso aí. Tem palpite de gol? Aí já é mais difícil. Gol do Camilo, então. Gol do Camilo, que é o 10 do time, pode ser?
Pode ser Camilo, o Rodrigo também tá jogando bem, né? Então pode ser um de cada um aí. E o Roger pode fazer um também. Fica 3-1, tá tudo certo. Aí o Botafoguense vai vir amanhã sorrindo à toa. Dodô, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Obrigado pela disponibilidade de bater um papo com a gente. Tá bom, cara. Abraço pra vocês aí. Bom programa.